Boa noite, amigos. Aqui mais uma vez estou para levar até vocês a minha mensagem. Hoje eu falo sobre a sesmaria. Muita gente não sabe o que é a sesmaria. Sesmaria eram grandes áreas de terras concedidas pela coroa portuguesa, especialmente durante o período colonial brasileiro, para que fossem exploradas economicamente e cultivadas. O beneficiário, chamado sesmeiro, recebia o uso da terra, mas precisava cumprir a condição de torná-las produtiva. Caso contrário, a doação poderia ser anulada. Este sistema, que se originou em Portugal para estimular a produção agrícola, foi um dos pilares da colonização do Brasil. Principalmente, as características da sesmaria eram doações feitas em nome do rei de Portugal. O beneficiário, chamado sesmeiro, era obrigado a cultivar a terra. Se não o fizesse, a terra poderia ser retirada e concedida a outra pessoa, a outro sesmeiro, O objetivo era aumentar a produção agrícola e garantir a ocupação do território brasileiro. O sistema foi criado em Portugal, na Idade Média, para dividir terras comunais, em sesmos, sexta parte. No Brasil foi um dos principais mecanismos de distribuição de terras durante a colonização, sendo menores que as capitanias hereditárias, porque já tinha acontecido aquela história das capitanias hereditárias. O sistema gerou conflitos fundiários, especialmente entre os sesmeiros, que eram proprietários legais, e os posseiros, que se apropriavam das terras indevidamente por ocasião das sesmarias, porque eram grandes áreas de terra, então aconteciam aquelas invasões. As sesmarias eram cedidas a particulares, pessoas particulares, colonos e povoadores que tivessem a capacidade e a intenção de cultivar as terras e, se nela ficar ali fixar também suas residências. O principal objetivo da coroa portuguesa era incentivar a ocupação e a produção agrícola no Brasil colônia, garantindo o povoamento do vasto território e a arrecadação de impostos. A condição principal para receber uma sesmaria era o compromisso de tornar aquela área produtiva. Tinha que produzir milho, feijão, enfim, trabalhar na terra. A terra produtiva, dentro de um prazo estipulado, geralmente eles davam 2 anos, sob pena de a terra reverter-se à coroa. Eles tinham que ter um compromisso, de produzir, fazer a produção, criação também de gado, e outros animais, durante aqueles 2 anos. Aí eles ficavam definitivamente com a terra, com a posse da terra. Em tese, qualquer pessoa que se dispusesse a lavrar a terra poderia recebê-la, embora, a princípio, houvesse a necessidade de ser cristão. A pessoa tinha, todos, que quisessem receber uma sesmaria, tinha a exigência da coroa portuguesa é que também fosse cristão, lavrador, trabalhador, e que honrasse seus compromissos e que fosse cristão. Em resumo, as sesmarias eram
ferramenta de política fundiária que visava o aproveitamento de terras virgens por particulares com a finalidade de consolidar, né, a colonização e a economia agrícola. Uma sesmaria podia, né, variar muito de tamanho, de extensão, mas um exemplo comum era uma área de 13.068 hectares, equivalente a 3 léguas quadradas de campo aberto. O tamanho da sesmaria não era padronizada e dependia das características da terra, se fosse campo, mato, etc., e das condições também do local aonde era concedida a sesmaria, né? Na região de Guarapuava, incluindo, né, a área que abrange o distrito Palmeirinha, foi objeto de concessão de sesmarias durante o período colonial e imperial do Brasil. Pois é, meus amigos, aí está um pouco da história das sesmarias, né, que eram doadas, né, pela coroa portuguesa no tempo do Brasil colônia. Eram doadas às pessoas que tinham interesse em trabalhar na terra, cultivar o milho, o feijão e outras culturas, bem como também efetivar a criação de gado, né? Foi assim que se formou as grandes fazendas em muitas regiões, inclusive aqui na região de Guarapuava e também aqui na região de Palmeirinha, que é um distrito de Guarapuava. Dizem que Palmeirinha fazia parte de uma sesmaria, né? Isso há muitos anos atrás, né? Hoje é um distrito de Palmeirinha. Certo, meus amigos? Por hoje é só. Amanhã nós conversamos mais uma vez. Fiquem na paz de Deus. Obrigado a todos. Boa noite.